Agora, na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, querido ouvinte da Rádio RCI, você que está sempre acompanhando aqui os programas. A gente está sempre trazendo, né, novidades do mundo dos livros, lançamentos, e hoje a gente vai trazer uma obra que é um lançamento. Ele foi lançado agora oficialmente, né, há uma semana, então está saindo quentinho do forno, Ações Anti-Fanatismo. O subtítulo é Intensidade Lúcida em Autopesquisas e Autorreciclagens. E a gente está aqui com o autor convidado, Daniel Mamed Borges, ele que é graduado em Administração, especialista em Finanças, Controladoria e Auditoria, e a gente então já recebe com as boas-vindas, Daniel, ao nosso programa. Bom, primeiramente, a gente sempre começa pelo título, sabe? Porque o título é a síntese da obra, né? E você traz aqui ações antifanatismo. Mas antes da gente falar das ações antifanatismo, eu gostaria de entrar no assunto do fanatismo, né? O que você entende por fanatismo, como é que ele acontece, né? Vamos começar e depois a gente tenta aprofundar, né, na essência da sua obra, que são exatamente o contraponto disso, né, que são as ações antifanatismo. Então, boas-vindas a você, Daniel. Por favor, nos ajude a entender um pouquinho sobre o fanatismo. Olá, Rose, olá a todos os ouvintes. É isso aí, as ações antifanatismo só acontecem porque existe o fanatismo, né? E o fanatismo existe há muito tempo aí nesse nosso planeta, nas nossas relações humanas, né? E é um assunto extremamente complexo, um assunto extremamente difícil de ser tratado, tem muitas variáveis, e o que a gente tenta trazer um pouco nessa obra é uma visão abrangente, geral, sobre o que é o fanatismo, né? É, eu uso aqui o paradigma consciencial, né? É um livro de conscienciologia, então a gente coloca ainda esse tempero a mais aí no assunto, porque o fanatismo ele já é complexo intrafisicamente, né? Na dimensão intrafísica. Então, se você adicionar ainda as variáveis conscienciológicas, variáveis multidimensionais, variáveis extrafísicas no processo, você vai ver que o assunto se expande ainda mais, né? E ele é um pontapé inicial aí para a gente começar a pensar no fanatismo, né? Nessa ótica, né? E assim, o fanatismo em si, né? Uma definição, né, geral assim de fanatismo, ele é quando uma pessoa é fanática, ela é uma pessoa que coloca toda a sua energia, toda a sua vida, as suas ações em prol de uma causa, né? Seja essa causa religiosa, seja essa causa política, seja essa causa ideológica, ou mesmo uma causa afetiva. Ela vai, coloca toda a sua energia nesse objeto de afeição e torna isso como que uma exclusividade na vida dessa pessoa, né? Então, ela se passa a se identificar apenas sobre aquele enfoque, né? E muitas vezes isso é feito de maneira exagerada, né? De maneira é, muito passional, e isso pode trazer danos à própria pessoa ou à coletividade, né? Então, o fanatismo é essa visão mais abrangente, seria uma definição mais básica de fanatismo, seria isso, né? E aí, colocando os temperos aí multidimensionais, a gente vê que as relações são mais complexas ainda. Então, assim, partindo desse ponto, é, no livro a gente tenta expandir um pouco mais, mas sempre, uma coisa muito importante, Rose, que eu trago no livro, é que sempre esse processo, essa análise, todo o modo como a gente precisa tentar começar, né, a trabalhar o fanatismo seria de uma forma voltando para si, né, voltando para a intraconsciencialidade, voltando para a própria pessoa, né, e aí eu trago o conceito do autofanatismo, né, que é onde a gente tem condições de trabalhar, onde a gente tem controle, porque no fanatismo alheio é muito difícil a gente tentar corrigir, não dá,
a outra pessoa tem a sua responsabilidade e pode fazer suas escolhas, mas nós não podemos tentar impor nada às outras pessoas, porque isso também se configuraria uma forma de fanatismo. Veja só que complexo, né? Então, o único modo que a gente pode tentar agir de alguma forma efetiva seria no nosso próprio fanatismo, que é mais ou menos nessa linha que a gente inicia a obra. Então, Daniel, você estava falando aí, você mencionou o fanatismo religioso, né? Nós já trouxemos duas obras aqui, que foi a Consciência Antidogmática e Onde a Religião Termina, que traz muito esse contexto, né, da questão de, vamos dizer, lavagem cerebral, né, que faz com que as pessoas não raciocinem por elas mesmas, elas têm uma maneira de conduzir a vida e o próprio pensamento de acordo com determinados, né, linhas de pensamento, doutrinas, enfim. E isso me fez pensar com relação à lavagem cerebral, né? Qual que é a relação, se ela é direta ou não, com o fanatismo? No caso religioso, a gente vê bem isso, né? Que eu penso que tem total relação, mas sempre é assim. Então, são duas perguntas, né? Sempre tem relação com o fanatismo religioso? Sempre o fanatismo vai ser negativo? Tá? As lavagens cerebrais, elas acontecem no fanatismo sem dúvida nenhuma, né? No livro, o que eu trago, assim, que pode ser uma coisa que a gente pode começar a pensar, até para classificar os tipos de fanatismo, sabe? Que, assim, quando a gente fala fanatismo, é uma palavra muito ampla, né? Que pega desde a pessoa que é fanática por futebol, mas às vezes inofensivamente, né, para uma pessoa que é uma fanática religiosa, que é capaz de matar as pessoas, né, de outras linhas religiosas, aquela pessoa que não aceita nada e que causa danos severos à coletividade, né. Então, assim, eu proponho algumas classificações no livro para deixar um pouco esse assunto, dar uma separada, né, no que é cada tipo de fanatismo. Então, tem algumas classificações. Por exemplo, uma classificação básica que eu proponho lá é você dividir o fanatismo entre fanatismo autodestrutivo, que é quando a pessoa tem um comportamento fanático ali que está de dependência, a pessoa está envolvida emocionalmente, exageradamente em algum objeto de afeição, só que esse comportamento não a torna um assassino, entendeu? Ela só a prejudica ela própria, né? Então eu coloco isso como um fanatismo autodestrutivo. O que seria prejudicar a si próprio? Parar de conviver com pessoas que pensam diferente, ficar mais bitolada só em um assunto, perder oportunidades evolutivas em outras áreas, ficar meio paranoica ali e assim, mas não ser capaz de matar os outros, né? Então esse seria o autodestrutivo. Aí teríamos o heterodestrutivo, que é um fanatismo que ele já extrapola essa linha, né? A pessoa ela já se envolveu tão profundamente ali no objeto afetivo dela, né? Já foi tão lavada cerebralmente pelo processo que aí ela já está programada para matar, para assassinar outras pessoas, enfim, para causar danos maiores. Então essa é uma divisão básica que a gente faz, até para a gente classificar o nível de intensidade e o nível de danos. Uma outra questão que eu também trago, em termos de classificação, é uma classificação que eu proponho com base na teoria do holossoma, da conscienciologia. Né? O que é essa teoria do holossoma, para quem não conhece? O holossoma é o conjunto de corpos, de veículos de manifestação que todos nós somos consciências e que todos nós usamos para nos manifestar, independente da dimensão que for. Então, por exemplo, existem 4 corpos dentro do holossoma. O corpo físico, esse é o corpo que a gente usa na dimensão intrafísica, a gente chama de soma, né? E ele é o principal que a gente conhece. Mas a gente tem mais outros 3, que seria o corpo emocional, a gente chama de psicossoma, o corpo mental, que a gente chama de mental soma, e o corpo energético, né, que a gente chama de energossoma. Cada um desses 3 outros demais aí tem algumas características interessantes que a gente pode linkar
com o que onde o fanatismo pode entrar. Então, a gente tem ali o fanatismo afetivo entrando muito forte nas questões emocionais do psicossoma, o fanatismo ideológico entrando muito forte na questão mental. E aí, Rose, que entra bastante a questão das lavagens cerebrais que você me perguntou. Né? O fanatismo ideológico acontece muito isso. E o fanatismo que eu chamo no livro de transcendental, ele entra no corpo energético. Por que no corpo energético? Porque o corpo energético ele é o corpo que faz a ligação entre as dimensões. Né? Nós estamos aqui na dimensão intrafísica e nós temos as dimensões extrafísicas aí a serem pesquisadas e testadas por todos. E a gente pode testar através, principalmente, do energossoma. O energossoma é essa porta de entrada para as múltiplas dimensões. É através das energias que a gente meio que comprova a existência disso. E, assim, quando as necessidades desses corpos não estão bem atendidas, nós, consciências, abrimos margem para que outras pessoas, outros agentes, o meio, toda a circunstância envolvida, venha para tentar suprir aquilo que a gente não está conseguindo por nós mesmos. Então, aí que começam a acontecer as relações de subjugabilidade, de dependência, em que vítimas, né, e algozes começam a se relacionar. E aí o fanatismo começa a aparecer. E o religioso, que é o transcendental, né? O transcendental, essa palavra transcendental, eu coloquei, ela é bem ampla, porque ele pode abranger tanto aspectos religiosos, mas nem sempre vai estar numa religião, às vezes vai estar numa seita, às vezes vai estar só numa simples relação com a multidimensionalidade, né? Não necessariamente ele é religioso. Então, eu coloquei uma palavra bem ampla aí para abranger esse fanatismo que é da multidimensionalidade, envolvendo as múltiplas dimensões, que pode acontecer. Então, se essas necessidades que eu chamo, né, que envolvem o energossoma, eu chamo de necessidades parapsíquicas, se essas necessidades parapsíquicas da consciência não estão bem atendidas, elas dão margem para fanatismos dessa natureza. Então, eu classifico 4 tipos de fanatismo: transcendental, ideológico, afetivo, e eu ponho o econômico para tratar das questões do soma. Porque se a gente não atender bem o soma, e normalmente isso acontece com prover recursos através de dinheiro, as pessoas às vezes ficam em processos econômicos do fanatismo. Então, assim, resumindo tudo, você perguntou dos mais sérios. Os mais sérios, na minha opinião, são o ideológico e o transcendental. Aliás, na ordem, primeiro o transcendental e depois o ideológico. Porque, extrafisicamente, o problema inicia-se ali. Então, tudo deriva do fanatismo transcendental. O ideológico, ele é meio que uma forma intrafísica da gente tentar viver a vida intrafísica com base no que as doutrinas extrafísicas estabelecem para os seus seguidores, né? Então, uma coisa vai acompanhando a outra. Eles estão muito juntos, desses 2 tipos de fanatismo. Sempre estiveram ao longo da história. O transcendental e o ideológico. Esses dois são os potencialmente mais destruidores, heterodestrutivos, né? Então, nessa pergunta aí, eu já pude colocar a nossa classificação proposta e também colocar a severidade de cada um dos quais, né? Sendo transcendental e ideológico os mais potencialmente heterodestrutivos, os demais também com possibilidade de heterodestruição, mas não tanto. A pessoa, quando está no fanatismo afetivo mais simples, ela tem mais condições de sair desse processo, tá? Seria essa visão. Você trouxe muita coisa aqui que dá para a gente aprofundar, né? Mas, assim, primeiramente, eu lembrei daquela seita onde todos se suicidaram, né? E para mim ficou, assim, muito forte o exemplo desse hétero destrutivo aqui, porque pode chegar ao extremo da morte, né? Mas, ao mesmo tempo, você trouxe aí a questão da lavagem cerebral ideológica, e essa eu me identifico, né? Porque eu já até trouxe aqui no programa o livro Consciência e Revolução, e na minha, né, autobiografia eu retrato bem essa questão do quanto a ideologia afeta a maneira da pessoa pensar, né?
não só conduzir a vida digamos assim, as ações em si, mas a maneira de pensar. E a experiência que eu tenho, vamos ver se você corrobora com isso, é, é muito difícil quando a pessoa ela já passou pela lavagem cerebral e ela conseguir enxergar que ela está. Agora me veio na mente assim: olha, o peixe que está embaixo da água. Ele não tem noção de que se ele tirar da água, tem um universo lá fora. A vida dele é ali naquele ambiente. Para ele não existe nada fora, né, da água. E depois que a gente entende o processo todo que passou, entende as relações, os mecanismos que fazem com que o pensamento seja conduzido por uma linha, uma raia, né? Aí você entende, nossa, eu não pensava por mim. É como se toda a maneira de conduzir o pensamento ela fosse, digamos assim, estreita e a pessoa não vê nada fora. E a gente só consegue ver isso depois que a gente sai, né? Então, assim, eu entendo, eu acho que assim, e a seriedade disso é muito grande, porque a pessoa ela simplesmente não percebe, ela não sente, ela, muito pelo contrário, acha que o outro sempre vai estar errado, né? Então, eu queria que você aprofundasse um pouquinho aí nessa, que é de meu total interesse. Sim, assim, nos processos de fanatismo mais sério, né, acaba que todas as dependências, né, acabam se manifestando. Porque ali, quando o processo já está num nível mais crônico, o professor Valdo coloca até o paracrônico, né, porque também envolve existências anteriores, multidimensionalidade. Então, nesses casos, você já está, muito provavelmente, né, a pessoa já está envolvida emocionalmente, sem dúvida nenhuma, porque o fanatismo, ele opera em bases emotivas, é, e, e, e depois eu vou dar uma outra classificação que eu coloco aqui, dos participantes dos processos. Existe um personagem aí chamado agente fanatizador, ele está fora da relação própria ali do fã com o ídolo ou do fã com o objeto de afeição. Ele é o cara que promove essa relação, tentando obter algum tipo de vantagem para ele, mas isso tem muito no nosso planeta, né, de agentes fanatizadores fomentando esse processo. E eles fomentam esse processo muito através de manipulações emocionais. Eles instigam muito o nosso psicossoma, né, nosso corpo emocional. Então, você tem esse ponto aí atuando. Às vezes também ele faz algum malabarismo ali para que a pessoa também fique dependente financeiramente da situação. Existem situações que acontece isso também. Aliado a toda essa dependência, existe também uma forma de dependência financeira ali nos processos. Esses são os mais básicos. Agora vamos para os mais complexos. Com essa dependência também se configura, obviamente, a ideia, né? A ideologia, aquela ideia mãe que vai entrar ali e que a pessoa vai se basear a vida naquela ideia. Então, aliada à ideia, tem a emoção, às vezes tem um aprisionamento financeiro e também, principalmente, vai ter um aprisionamento energético, que é a característica multidimensional impressa na relação. Então, veja só como complexo pode ser. A gente, numa situação de fanatismo mais severo, a pessoa fica, muitas vezes, envolvida com o holossoma inteiro no processo. É o soma que está envolvido porque, às vezes, precisa estar ali por causa do dinheiro. As emoções estão ali, todas linkadas junto da ideia, que é a ideia que está sendo vendida ali para ela, né? Que ela dificilmente vai conseguir sair se não acertar as emoções também, que vai ter alguma compensação positiva para ela estar ali, senão ela não estaria ali. Principalmente a parte energética. Eles usam muito essa questão de prender nas energias ali, né? E aí não são só os algozes ou intrafísicos, existem os extrafísicos também atuando no processo. Esses sim que fazem esse aprisionamento maior.
Então, é uma teia muito difícil de sair, Rose. E aí, assim, por isso que nas ações antifanatismo, a gente considera todas elas, todas essas variáveis. Então, tem ação antifanatismo para as dependências energéticas, tem ações antifanatismo para as dependências intelectuais, cognitivas, tem ações antifanatismo para as dependências afetivas e tem ações antifanatismo para as dependências do soma, do corpo físico. Então, a gente vai querer saber sobre cada uma delas, né? Daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Programa Entre Livros, entrevistando o autor Daniel Mamed Borges sobre a obra Ações Antifanatismo. Daniel, você trouxe várias questões para a gente pensar aí no bloco anterior, mas você falou sobre objetos de afeição. Quando você falou objeto, me chamou a atenção, porque a gente a gente já pensa em pessoas, né? Ídolos, você até falou aí da palavra ídolos, mas objetos, cita exemplos, quais seriam esses objetos de afeição? Sim, sim, um objeto, não é um ente personalizado, né? Por exemplo, no futebol a gente tem os clubes de futebol, né? Ah, Que a tá. gente pode colocar aí como objetos, né? Então, Ah, assim, tanto de pessoas que têm fanatismo futebolístico, né? Então direcionados a um objeto. Não necessariamente vai ser uma pessoa, né? Pode ser uma situação nesse sentido. E, lógico, no fanatismo futebolístico você tem aqueles fanáticos por futebol, que são mais leves, né? Que eu me incluía nesse caso, assim. Eu coloquei a minha vida durante muito tempo sendo fanático por futebol, torcedor do Corinthians, assim, aquela estigmatização, assim, ficou bem claro para mim, de um fiel corintiano sofredor, sabe? Eu fiquei muito nesse meio e, assim, assistindo muito jogo, assim, colocando todas as minhas energias nesse objeto de afeição, né? Mas nós temos também, dentro do fanatismo futebolístico, e aí são os casos mais severos, aqueles torcedores que vão para a praça de guerra, praticamente, né? Nas organizadas e tudo mais. Aí, às vezes ele até tira a vida de outras pessoas, né? Nos estados aí, quando tem aquelas brigas generalizadas, né? Então, esse é um exemplo, né? De um ah. objeto de afeição. E você traz aqui também que tem vários tipos de fanáticos, né? Cita alguns para gente. Ó, vamos lá. Então, eu vou falar daquela classificação básica ali para ficar bem claro, né? Eu coloco assim, que tem nas relações de fanatismo, tipo, fanatismo são relações, né? Relação entre pessoas. Então, quem são esses três personagens principais, para deixar bem claro? Primeiro, o fã, né? O fanático propriamente dito, é aquele que coloca a veneração, a adoração, né? Ele que vai pôr as energias ali no objeto de afeição. Aí o segundo seria o objeto de afeição. Muitas vezes ele é uma pessoa. Então aí a gente colocaria ele como sendo o ídolo, né? Aquele que recebe todas essas energias do, dos fãs. Então, essa relação ela é bem clara, né? O fã depende do ídolo, o ídolo depende do fã. E, né, além desses, tem os terceiros interessados, né? Que aí são os agentes fanatizadores que eu coloco. Eu chamo eles de agentes fanatizadores porque eles promovem essas relações, né? Eles fazem com que isso aumente, amplie. Eles não têm interesse que isso acabe. Eles lucram a partir disso, têm benefícios a partir disso. Tá? Então, esses três são os agentes. Então, assim, por exemplo, dando um exemplo de cada um, né? No fã, a gente tem aí os fãs por futebol, né? Que vão lá, os torcedores propriamente ditos. Eu coloco aí, deixa eu pegar aqui no livro, eu vou colar, tá, Rose? Tá Eu bom. coloquei, eu coloquei uma listagem aqui, São ó, 20, né? Que você falou, 20 tipos de na fanáticos? página 24 do livro, tem assim, tem 20 na categoria de fãs, né, que aí eu coloco, por exemplo, os fiéis, né, eu coloco aquelas pessoas isso no ponto de vista religioso, no ponto de vista do afetivo, por exemplo, tem o futebolístico, tem também no musical, tem muito esse negócio de fã-clube musical, Sim. é muito comum acontecer, né, enfim,
essa questão dos fãs. Dos ídolos, a gente tem, obviamente, quem recebe isso, né? Então, você tem ali as pessoas que têm, vamos dizer, ascendência do grupo. Aí, um bem comum é a figura do guru, né? O guru ele é tanto meio que aquele que recebe as energias dos fãs ali, dos seguidores, como também ele também tem os interesses em continuar isso. Então, ele também é um agente fanatizador. Um exemplo também eu falei a palavra seguidores, né? Hoje está muito em voga essa palavra nas redes, nas mídias digitais, né? Então, quem recebe muitos seguidores, ele acaba sendo um ídolo ali. E ele acaba fazendo parte dessa relação que pode ser, ela tem até um certo ponto que pode ser saudável, mas se tiver muito exagero, pode ser caracterizado fanatismo. E como agentes fanatizadores, a gente tem, aí sim, as pessoas que, assim, manipulam mais, né? Eles estão interessados efetivamente na manipulação, né? Então, normalmente eles usam artifícios antiéticos, anticosmoéticos, né? Como a gente diz em conscienciologia, para fazer essa manipulação, e aí realmente é o interesse deles. E aí eles podem estar em vários setores aí da nossa sociedade, né, vinculados a aspectos de poder, normalmente, para manter essas relações. Então, esses seriam os exemplos. Tem 20 exemplos aqui de fãs e mais 10 exemplos combinando, né, os, os ídolos ou os agentes fanatizadores. Isso aí está no comecinho do livro, aí é uma das primeiras páginas aí do livro para a gente já ter essa visão ampla, para depois a gente já ir lendo o livro já com isso mais claro, né? De quem são esses personagens. É. E aí você traz também aqui o tipo de ambiente, né? Existem ambientes que são mais propícios, ambientes que são menos propícios ao fanatismo, certo? Isso, eu trago assim, né? Como é que eu estruturei esse primeiro capítulo aí, né? A gente tem um capítulo inicial para falar que é um livro de Conscienciologia, né? Então a gente traz alguns conceitos básicos, principalmente do Holossoma, né? Como vocês viram, as estruturas básicas que eu fiz aí para as minhas classificações vieram do Holossoma. Então, o primeiro capítulo eu coloco ali uma introdução ao paradigma consciencial, até para quem não conhece, ter um contato com essa ciência, né? E aí, no segundo capítulo, eu já trago uma visão bem ampla, assim, sobre fanatismo, trazendo algumas perguntas. Eu faço 11 perguntas dali, né? Tipo, perguntas aquelas básicas, assim, quem, como, quando, onde, né? E uma dessas perguntas é o onde, né? Onde o fanatismo se manifesta? E aí, como você perguntou. E aí eu trago lá, ó, que no nosso planeta tem muitos lugares onde ele se manifesta. E eu coloco ali uma lista aí de 40 lugares onde a gente pode observar o fanatismo, né, acontecendo, e esses são os mais variados possíveis, né? E uma coisa que me chamou a atenção depois que eu formatei a lista, e eu até depois comentei isso no próprio livro, é que muitos desses lugares são lugares onde existem multidões, né? Então, quando a gente vê alguma multidão, muitas pessoas aglomeradas, emocionadas ali, é um indicativo de que é um ambiente fanático. Então, a gente vê aí arenas de futebol no campo afetivo, né? No fanatismo futebolístico, mas a gente vê no político, por exemplo, as manifestações, as marchas, os protestos, apesar de ter uma ideia ali, um propósito ali, o ambiente em si, ele pode ser muito carregado, muito insuflado pelas questões fanáticas, né? Então, fica tudo misturado ali. Quanto mais pessoas, mais complexidade. Então, pode ser observado fanatismo nesses lugares. E outra coisa que eu também coloquei no onde, né? E aí já é mais uma coisa mais recente da nossa sociedade, o onde eu também coloquei 7 exemplos de lugares virtuais, né, digitais, onde o fanatismo se manifesta, né, porque hoje está é, é muito fácil observar manifestações de fanatismo, de extremismo, de intolerância nos ambientes virtuais. Eu também coloquei um pouquinho desse aspecto que a nossa sociedade, infelizmente, está observando. Mas, assim, às vezes, eu até coloco no livro, né, não é que está acontecendo agora, né? Sempre aconteceu, só que agora a gente só tem mais uma forma de manifestar, né? E está acontecendo na internet direto. É.
E aí você trouxe, então, os quatro tipos, né? Os principais, que seria a questão do futebol, da religião, da política e do dinheiro, né? E a gente Tá, já falou um pouquinho aqui. Aí eu não sei se você quer aprofundar um pouquinho mais sobre tá. eles. Não, aí o que que eu fiz, né? Aí, esse capítulo 2 aí tem essa visão geral, né, que eu estava Isso. comentando, do fanatismo que a gente observa, né, que a gente constata no ambiente, na sociedade. Aí, o que que eu peguei no capítulo 3? Aí eu trago para o meu fanatismo, né? Aí tá, o fanatismo existe, ele está aí, é, a gente tem que lidar com ele, mas como que a gente vai fazer isso? Aí eu, no capítulo 3 eu já trago os meus autofanatismos. E aí eu trago esse conceito de autofanatismo para a gente ter uma palavra aí para se identificar nessa busca, né? Porque eu me observei sofrendo com essas manifestações, né? Eu escrevi esse livro porque eu sempre notava dos meus temas de autopesquisa que o que mais me trazia sofrimento, e angústia e dificuldade para lidar era essa questão de quando eu me envolvia em algum assunto, eu ia com tudo. Eu ia até o final ali, bem extremo, né? E principalmente antes, né, de ter uma lucidez um pouco mais ampliada, principalmente depois de ter conhecido com Sociologia que isso aconteceu, mas antes eu ficava assim, eu sofria muito com as questões em que eu ia com muita força nos assuntos. E, e é por isso até que eu escrevi o livro, né? Então eu identificava esse sofrimento. Então eu quis colocar nesse capítulo 3 aí como que é, como que foi a minha vida nos quatro tipos de assuntos daqueles mais dificultosos que existem aí, que as pessoas até comentam, né? Olha, futebol, política e religião a gente não discute, né? Não discute porque dá problema. E realmente dava muito problema, assim, para mim. E eu coloquei mais um aí do dinheiro. O dinheiro eu coloquei mais também porque eu sou do ramo, né? Eu sou formado em administração, eu trabalho com finanças, então eu coloquei um assunto que também não deixa de ser polêmico também e difícil. Depois eu consegui relacionar ele na teoria lá do Soma para propor os fanatismos. Mas assim, eu quis colocar nesse capítulo 3 aí as dificuldades que uma pessoa normal, né, pode ter. Uma pessoa assim, eu considero assim uma pessoa média assim da sociedade. Não tive grandes dificuldades na vida, mas também não fiz grandes coisas. Eu sou um cara normal. O que eu coloquei nesse livro aí, né, nesse capítulo, foi a vida que eu fui vivendo aí ao longo de 30 anos praticamente e as dificuldades que eu fui passando em cada um desses quatro assuntos difíceis, né? E aí eu coloco bastante essa questão, né? E o principal, o que eu mais sofri foi o futebol, né? Porque é, chegou um momento da minha vida que eu colocava todas as minhas expectativas, toda a minha desejo de felicidade para assistir o jogo, para ver o Corinthians ganhar. E quando perdia era aquela dificuldade, aquele sofrimento, né? E não conseguia nem ter energia para trabalhar no dia seguinte, era bem difícil. Então, assim, eu me vi ali com uma ideia fixa, né, que é muito comum nas manifestações de fanatismo, né, de você estar com aquela ideia fixa, você não querer saber de outros assuntos, você só quer saber da sua causa, né? E eu coloco, né, algumas situações minhas ali, também coloco como é que eu fui revirando, né, como é que eu fui é, superando essa condição. Também trago um pouco do meu histórico na religião, que eu fui católico aí durante muito tempo na minha vida, fui criado nesse ambiente, aprendi muitas coisas, fiz muitas amizades, foi um ambiente muito bom. Mas aí chega naquelas limitações, né? Algumas perguntas, eu sou um cara que gosta muito de fazer perguntas. A gente começa a fazer as perguntas e as respostas elas sempre são as mesmas e você não pode aprofundar. Então isso acaba limitando. Então eu coloco ali também que toda a minha história ali no ambiente religioso. No ambiente político, eu faço uma contextualização. Eu não me envolvi nessa vida em questões políticas, embora eu adore o assunto. Eu acho isso, a questão da política, da ética, de como que o, nós podemos organizar a nossa sociedade. Sempre foi, né, um assunto que muito me interessou, mas eu não me entrei muito profundamente ali. E também coloco a questão do econômico, né? Porque eu tive dificuldades aí em abrir mão, em soltar o dinheiro, sempre ali com a mão fechada, né? E isso pode ser traços, né? Que poderiam me levar a um fanatismo econômico. Enfim, eu faço
essa visão geral de mim mesmo nesse capítulo 3 para depois, aí sim, daí em diante, estabelecer as relações e propor, né, ter alguma base, né, inclusive base pessoal, para propor é, as formas de enfrentamento. Você trouxe uma questão importante aí, que é você se situando, né, dentro desse contexto do tema. Isso é uma tônica das obras conscienciológicas, onde o pesquisador ele é o objeto da pesquisa, né? Mesmo que o livro seja um livro técnico, ou aquilo tem relação com a dificuldade do autor, ou com a expertise, ou com a curiosidade, mas sempre tem alguma relação direta com o autor da obra, né? Isso é muito bacana, porque na hora que você tem o seu exemplo, serve ali como uma base ou uma diretriz para poder entender o processo todo e aprofundar dentro daquela temática, né? Então é muito bacana isso. Eu vou aproveitar aqui o gancho, vou puxar os nossos comerciais, e aí no último bloco a gente entra assim, tá bom, e aí como é que a gente faz para resolver isso, não é? Então, pessoal, olha, é um minutinho e a gente já estará de volta. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Programa Entre Livros, falando hoje sobre ações antifanatismo, com o autor Daniel Mamed Borges. Daniel, a gente entendeu já bastante, né? Bastante não, porque o tempo não dá para a gente assim explorar tudo do seu livro, né? A gente tem 1 hora só para poder você assim, dar uma noção, e quem quiser depois vai adquirir o livro e aprofundar, não é isso? Mas eu queria entrar já, ok, tudo bem, a gente entendeu que tem vários tipos. Eu queria só que, antes da gente entrar especificamente nas ações antifanatismo, né? Você falasse assim, a gente falou bastante sobre o religioso, né? O ideológico, mas o afetivo e o econômico, assim, só dá uma noção um pouquinho, né? Mais profunda para a gente poder partir, então, para a Legal. solucionática, né? Vamos lá. O fanatismo afetivo, então, ele advém das necessidades não atendidas do psicossoma, que é o corpo emocional. Então, assim, em tese, ele poderia valer para todos os tipos de fanatismo, porque o fanatismo ele é emocional em sua essência. Mas nesse aí, eu quis colocar é, as emoções pelas emoções, sabe? Só aquele fanatismo que é mais voltado ao prazer, ao entretenimento, e até para Ah, diferenciar dos demais, tá? Então, assim, o futebolístico para mim era um prazer, era muito gostoso ver jogo, acompanhar partidas, ah, enfim, envolver naquele ambiente. E, assim, é nesse sentido, tá? Então, às vezes a pessoa se envolve demasiadamente em um determinado assunto, às vezes é na música, às vezes é no carnaval, enfim. E ah. aí, às vezes acontece que a pessoa vai com tudo ali, como eu ia, e de repente, ou ela, a partir daí, vai se linkar a um outro tipo de fanatismo mais severo, que às vezes acontece, eles estão juntinhos ali e você pode pular para o outro muito facilmente, ou não, ou a pessoa vai lidar numa boa. Então, assim, mas acontece, né? E às vezes, assim, havia momentos na minha vida em que eu me sentia orgulhoso de falar, pô, eu sou fanático pelo Corinthians, tá? Ah, Então, assim, acontece isso. A pessoa que está mesmo que não seja um fanatismo mais leve, não seja o heterodestrutivo, ela tem esse orgulho de falar, né? E eu tinha muito orgulho. E é nesse sentido, né? Então, ele está ligado a um prazer, ele está ligado a um entretenimento. Normalmente, ele é mais leve. E ele normalmente é mais fácil de ser, de ser diminuído na vida, né? De ser controlado, vamos dizer assim. Então, seria nesse sentido. E o econômico, ele está ligado à questão das necessidades não atendidas do corpo físico, né? Corpo físico, eu fiquei pensando em como que eu vou linkar o corpo físico dentro do fanatismo, né? Porque a gente pensou dentro do holossoma. Eu pensei na questão de saúde, mas eu acredito que para fanatismo, para manter o corpo, a gente precisa aqui nessa dimensão ter recursos financeiros. A gente não faz muita coisa se a gente não tiver.
alimentação, cuidados com a saúde, repouso, vestuário, enfim, serviços médicos, enfim. A gente precisa ter alguma forma de que recursos financeiros saiam do nosso bolso para a gente ter esse acesso a essas questões. E quando a gente não consegue se organizar financeiramente para viver a vida, é muito possível que a gente consiga, a gente seja manipulado ou a gente fique preso a alguma realidade que a gente não queira, né? Mas a gente só está ali por causa do dinheiro. E muitas vezes isso fica exagerado também. A gente só fique pensando em dinheiro a existência inteira, né? A gente não consegue mais pensar em outra coisa a não ser em sobrevivência, a não ser em manter o soma, seja o próprio, ou seja o da família. E isso monopoliza, isso também monopoliza as nossas ideias, e a gente não consegue sair disso. E aí, por esse fato de monopolizar tanto assim, eu pensei, pô, isso pode ser um fanatismo econômico, a gente só pensa em dinheiro, né? E aí eu propus também essa questão. Então, esses dois aí são os que ficaram, que a gente pode complementar melhor agora. Você está trazendo abordagens diferentes, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, que isso poderia ser um fanatismo, né? Agora, vamos lá para as ações antifanatismo, né? Tá. Bom, aí que eu fiz? Eu propus assim porque eu observei em mim mesmo, né? E aí, assim, eu já estava em um movimento de conhecer a conscienciologia, de fazer os cursos, de fazer as auto-reciclagem, e de fazer principalmente o que eu chamo aí, está no subtítulo do livro, das auto-pesquisas, né? Ela é o norte aí de todo esse livro. Então, assim, aí, olhando cada um deles e separando, eu fui vendo assim, pô, o que que eu já estou fazendo, ou o que que eu posso fazer para cada uma dessas quatro áreas, né? E aí eu fui vendo, poxa, a Conscienciologia tem tanta coisa legal, tem tanta técnica evolutiva, positiva para a autoevolução. O que que eu já estou fazendo aqui que encaixa bem aqui nesses fanatismos? Então, aí, para cada tipo de fanatismo que eu proponho aí, eu coloquei duas ações antifanatismo no livro, em que eu exploro bastante, né? Tanto nessa questão de fazer o link com as com de um com o outro, né, do fanatismo com o antifanatismo, e também coloco muitas vivências minhas, né, eu coloco, no livro vocês vão observar que tem mais de 60% dele casuística das pessoas, são relatos meus aí de como que eu fui vivendo cada uma dessas situações. E aí, assim, para cada tipo de fanatismo, eu pus duas ações antifanatismo, tá? Então, eu vou falar, eu vou citar agora elas, para a gente ter essa visão geral, depois a gente pode ampliar. Então, para o fanatismo transcendental, né, que é o religioso, é o multidimensional, que é o mais sério, eu também proponho ali, com base em muitas obras conscienciológicas, que talvez seja a origem do fanatismo. O fanatismo se origina da extrafisicalidade para a intrafisicalidade, essas relações. Eu coloco duas ações antifanatismo que vão trabalhar muito bem nesse ponto, que são desenvolvimento das projeções conscientes e a prática da TENEPS. Tá? Então, são essas duas. Para o ideológico, eu coloquei duas ações antifanatismos para trabalhar com o mental soma. Então, eu coloco aí a cogniciofilia, que é o gosto, o apreço pelos estudos, pela aquisição de conhecimentos, e eu coloco também a convivialidade sadia, tá? Como uma ação antifanatismo ideológico. Para o antifanatismo afetivo, eu coloco duas ações. A autopesquisa e a construção de um relacionamento afetivo a dois, né? Seja ele um casamento, um namoro, você tem um parceiro, tá? Um parceiro afetivo sexual. E para o econômico, eu coloco duas outras ações, que seria um planejamento financeiro, organização financeira básica, tá? E um voluntariado conscienciológico. Eu coloco essas duas ações antifanatismo econômico. E aí a gente pode ampliar aí Sim. com É, alguma nuance não, de eu cada uma ia, delas. assim, dando uma folhada, a gente, né, já vê esses temas todos aqui que você foi colocando em capítulos, né? E
E gera aquela curiosidade, né? Qual é a relação da projeção consciente, né, com ações antifanatismo, né? Mas realmente dá um outro livro, se a gente for pensar, né, na amplitude que pode alcançar isso, né? Porque você falou, você usou o termo transcendente, na psicologia se usa muito espiritualidade, né? Então, Sim, sim, todas as questões que envolvem a relação da pessoa com a multidimensionalidade é tratado como espiritualidade, né? sim. Na psicologia. Então, seria vamos dizer assim, o que você está propondo, digamos, seria uma técnica, né? Seriam técnicas de como a pessoa ir superando, né, os fanatismos das áreas, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho, então, de cada um para a gente ver, Tá, ok, né? Eu me identifico com o fanatismo ideológico, tá? Ok, então eu vou ter lá, para mim, duas técnicas que seriam cogniciofilia e a convivialidade sadia. Como é que eu uso isso? Como é que eu faço? Como é que eu uso esses instrumentos que você está propondo aí para eu poder? Aí eu quero que você me fale também como é que é esse passo a passo, né? Tá, tá bom. eu já identifiquei que eu já sei que existem duas propostas por você, né, feita por você, de lidar com isso, mas como é que isso ocorre? O que eu tenho que fazer? Tá, por qual que a gente vai começar? Pode ser o ideológico? Ideológico. Tá bom. Então tá. Bom, vou falar de ideológico. Por que eu coloquei cogniciofilia? Vamos falar primeiro da cogniciofilia, que, que é o gosto pelo conhecimento, né? Que é a busca pelos estudos. Então, assim, você vai atender seu mental soma por você mesmo quando se você, e com a postura de querer saber das coisas, né? Simples assim. Gostar de saber das coisas. Porque tem pessoas que não querem saber, né? Ah, não, eu não quero saber disso, eu não quero conhecer isso. Mas aí, quando você não conhece alguma coisa, o agente fanatizador fica mais forte, né? Porque ele ter o conhecimento e o poder, e ele pode te manipular ali na questão do conhecimento. Então, quanto mais a gente souber das realidades circundantes, melhor. E quanto mais a gente gostar de saber, melhor ainda, porque vai ser um processo natural, né? Então, desenvolver esse gosto pelo conhecimento, ele vai acabando nos protegendo das manipulações, né? Só que aí tem um perigo. Tem um perigo porque se a gente conhece muito, a gente pode se tornar o agente fanatizador. Se a gente não tiver com a cosmoética apurada aí, com os nossos valores apurados. Então, você pode se proteger de ser uma pessoa manipulável, mas você pode se tornar uma pessoa manipuladora. E aí vai ser fanático do mesmo jeito. Então, assim, é muito tênue essa questão da cogniciofilia, mas ela é importante. Você precisa conhecer as coisas. E aí eu coloco a convivialidade sadia. Convivialidade sadia é importante porque, normalmente, as pessoas que têm uma ideia fixa, elas só têm a ideia delas e tudo que for contrário não serve, né? É descartável, não se admite. E, assim, não é assim que funciona nossa planeta, nosso mundo. Existe o outro, né? A gente tem que saber que o outro existe e o outro tem o direito de pensar diferente, né? Todo o direito de fazer isso. E quando você se abre para a convivialidade sadia, você se permite conhecer o que os outros pensam. E ao conhecer o que os outros pensam, os mais diversos, você ele pode te fazer pensar a respeito das suas convicções, porque no ideológico a ideia fixa é o principal ponto, né, a ser combatido, assim. E a experiência com os outros pode trazer esses insights, essas ideias. Sem contar que, assim, quando você está convivendo com outras pessoas, você também está desenvolvendo, se você está atendendo muito bem o seu mental soma. Porque para você conviver com outras pessoas, você precisa se comunicar. E comunicação é uma das coisas que mais atendem o mental soma.
É impressionante isso, né? Porque para você se comunicar, você se expressar, você vai precisar, você já tem que ter uma base cognicio-física, você tem que ter um conhecimento ali, né? Você já tem que ter aprendido alguma coisa, ou seja, você já atendeu minimamente seu orientação. Quando você vai falar para outras pessoas, você vai expor as suas ideias e ouvir as ideias dos demais, está treinando isso também. Você está atendendo por si só o mental soma. Então, são duas ações muito interessantes para atender o mental soma. Com o mental soma atendido, é mais difícil ficar fanático por uma ideia externa. Perfeito. Olha, a sua linha de raciocínio, assim, muito bacana. E aí a gente entra nesse outro fanatismo, seria o espiritual, transcendental. Tá. O transcendental é muito sério, ele é o principal, né? Porque, assim, a gente propõe que o fanatismo ele originou-se extrafisicamente dessas relações em que consciências manipulam consciências, né? Consciências extrafísicas tendem a manipular consciências intrafísicas. Por que isso? Porque o nosso holossoma de consciência, que tem o soma, o corpo físico aqui, o energossoma, ele é mais restrito, acaba sendo mais restrito na visão de conjunto multidimensional. É difícil da gente acessar as outras dimensões, não é fácil, né? Para a consciência, isso, em tese, é mais fácil. Ela só tem dois corpos atuando, que é o psicossoma e o mental soma. Ela não tem soma e energossoma. Então, assim, a visão de conjunto multidimensional para elas é mais fácil. E elas conseguem entrar com as ideias que elas querem que sejam transmitidas, né, com as doutrinas delas, é mais fácil para elas entrar na mente das consciências. Então, assim, a origem é extrafísica, o eu, consciência influenciando consciência, tá? Como é que a gente lida com isso? A gente tem que entender de consciência, a gente tem que entender de multidimensionalidade, não tem jeito, né? E aí eu coloco projeção consciente e a TENEPS. A projeção consciente, que é o fenômeno da saída do corpo, com lucidez, né? Quando a gente está dormindo, por exemplo, e consegue ter um sonho lúcido, depois uma projeção consciente, e você fica totalmente acordado no extrafísico, se manifestando sem o corpo físico. Aí você está de condição de igual para igual com os conscientes. Você só está de psicossoma e energossoma. Aí você pode ter um confronto ali mais justo, vamos dizer assim. Não que haja alguma injustiça nesse processo, mas isso é só para contextualizar. Aí você consegue ver por si só qual é a realidade multidimensional. Você não precisa que uma consciência venha te dizer, seja por ela mesma, ou pelos intermediários que existem na nossa sociedade, já muito bem institucionalizados, em religiões, seitas e etc., o que acontece depois da morte. Né? Você vai ver, você vai observar, você vai ter as suas conclusões, você vai fazer os seus experimentos, enfim, você vai, por si, né, atender uma necessidade parapsíquica, que isso é uma necessidade parapsíquica, afinal é algo parafisiológico, está dentro da sua fisiologia holossomática, é um direito seu, e você vai usar esse direito, vai para as dimensões extrafísicas e vai conhecer o que é a realidade extrafísica, em suas variadas e múltiplas e intermináveis potencialidades, né? Você vai poder ver ambientes positivos, você vai poder ver ambientes negativos, você vai poder ver consciências positivas e negativas, enfim. É uma prova, né? A principal prova que existe para você tirar a limpo essa situação e ver como que as coisas funcionam. Então, é uma ação de fanatismo transcendental, né? Você vai transcender a dimensão intrafísica, né? E E a aí a TENEPS? gente entra nas técnicas aqui para fanatismo afetivo, não é isso? Tá, Que é tá. autopesquisa e Sim, no relacionamento. transcendental ainda tem a TENEPS, né? Que também é Ah, muito desculpa. importante. Tá. Tem a TENEPS, eu vou comentar brevemente aqui, rapidinho, que aí já é um processo mais assistencial, você já está mais lúcido nesse processo de extrafisicalidade, então você sabe como que as relações estão fundamentadas, e aí você quer ajudar. E a partir do momento que você quer ajudar, você disponibiliza suas bioenergias todo dia, no determinado horário, para energias já qualificadas, porque você já está pensando melhor, etc. e tal, para ajudar nesse processo. Também é outra ação sensacional, porque ela é diária, acontece todo dia, você vai ter muitas boas ideias ali, e você vai entender melhor os contextos, tá? Então, passando para o afetivo,
nós temos duas ações, que é a autopesquisa e o relacionamento afetivo sadio, A2. A autopesquisa, é, ela é importante no afetivo porque o afetivo ele está carregado de emoção, está carregado de paixão, tá no pura e simples paixão ali. A autopesquisa ela vai te trazer um pouco mais para o mental soma, vai te forçar a equilibrar um pouco o que está explosivo ali no psicossoma, entendeu? Então, a autopesquisa, e principalmente, não é só a pesquisa, né, mental somática, externa, não é a autopesquisa, é aquilo e, além disso, a pesquisa íntima, né? Ou seja, ela é mais qualificada ainda, ela é mais mental somática ainda. Então, eu coloquei a pesquisa meio que como um equilíbrio. E a pesquisa ela começa a mostrar para a consciência com o tempo, principalmente se ela registra as coisas, né, que é outra atividade mental, ela registrando, ela vai ter as provas para si mesma de como que ela está evoluindo. E isso vai ensinando ela a lidar com o psicossoma, que é o principal, a necessidade a ser atendida no caso. E o relacionamento afetivo a dois, assim, ele é imprescindível para acalmar o psicossoma, né? Para atender o psicossoma. Ele é imprescindível, assim, e não é uma coisa difícil, né? A gente consegue ter boas relações, basta a gente estar muito bem intencionado, ciente de que você se dar, você receber afeto, você cuidar, você ter amor por uma pessoa, você vai atender ali as necessidades do seu psicossoma e você vai se blindar naturalmente contra assédios, né? Então, muitas vezes as pessoas se envolvem em causas porque elas não têm um relacionamento afetivo. Ela não tem para quem dar o amor que ela tem, né? Então, assim, você entrar numa relação sincera, afetiva, dois, é uma das principais vacinas contra o fanatismo, né? Então, são essas duas aí pro E, afetivo. e para finalizar, que a gente tem ainda aí pouquinhos minutos para encerrar, ações antifanatismos para o fanatismo econômico. Econômico. Para o econômico, então, eu coloquei um bem simples, assim, que está aí disponível na sociedade, tá super tem cursos e tudo mais, mas a pessoa precisa se dedicar, que é planejamento com organização financeira, tá? Esse é bem simples mesmo, e eu coloco mais pela minha experiência profissional no ramo. Então, eu coloco ali, porque eu tenho casos interessantes para compartilhar, né, e onde que eu aprendi a lidar com dinheiro, e atender essa faceta tão importante que ela nos permite dar uma liberdade para pensar em todas as outras complexas e difíceis que são as outras ações antifanatismo. Então, ela é uma base meio para liberar nosso espaço mental ali para lidar com o problema. E existe, está bem disponível na sociedade. E o voluntariado consultório? Esse aí eu coloco como uma ação antifanatismo econômico, mas ela é uma ação antifanatismo em geral, tá? Ela mexe com todos esses aí. Eu coloquei no econômico porque é muito interessante no voluntariado a questão de você se doar, né? Você está se doando e você não quer, você dispensa o retorno financeiro, né? E essa postura, você consolidar isso dentro da sua intraconsciencialidade, ela te faz colocar o dinheiro no lugar dela, que é secundário nesse planeta, né? O dinheiro ele é só um meio para a gente conseguir os nossos propósitos, para a gente atingir os nossos objetivos. O voluntariado conscienciológico ele mostra, além de eu coloquei o conscienciológico porque ele também trabalha dos demais. O voluntariado normal também dá essa noção de que você pode doar e deixar o dinheiro no lugarzinho dele, lá, que é secundário. Mas e isso faz com que a consciência, a pessoa se coloque, vamos assim, no sentido de que o dinheiro ele é secundário, a vida é muito mais importante, as relações são mais importantes, a evolução é mais importante, né? Então, é uma ação de fanatismo econômico também. Olha, excelente, Daniel. A gente agradece a sua participação, seus esclarecimentos, né? Muito rico o programa de hoje. A gente agradece a você também que esteve aí antenado, acompanhando e lembrando sempre, todo sábado estamos aqui, né? Programa Entre Livros no ar, aqui na M1320. Pessoal, então até sábado que vem. Tchau, tchau. Tá, pessoal?
Você acabou de ouvir o programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.